da proteção positiva e da proteção negativa, e o quanto isso vai influenciar no tema das obrigações processuais penais positivas, que nós vamos enfrentar mais diretamente amanhã, na segunda parte, porque é doloso da minha parte mesmo essa organicidade de nós falarmos para compreender os dois lados das proteções à luz da Constituição e depois analisarmos à luz da Convenção. Que quando eu disse lá no início para todos o seguinte, nós somos acostumados a fazer controle de legalidade, controle de constitucionalidade, mas ainda não estamos acostumados a fazer um controle de convencionalidade. Então, depois é que eu vou trazer esse tema das obrigações processuais penais positivas e vou mostrar para vocês, e já adianto isso, que nós já temos expressamente as obrigações processuais penais positivas a partir da existência da chamada federalização dos crimes contra os direitos humanos, ou, em outras palavras, o chamado incidente de deslocamento de competência, que foi o primeiro caso decidido foi da missionária Dorothy Stanley, mas o primeiro caso definido foi o caso Manuel Matos. Nós vamos ver isso depois. O que eu quero enfrentar aqui? Uma decisão muito importante do Supremo, que foi neste recurso extraordinário 971959, que é do Rio Grande do Sul, para vocês enxergarem o quanto o tema da dualidade de proteção de bens jurídicos são importantes. E só fazer um parênteses, vocês chegaram a ver, se hoje eles terminarem de julgar o caso do DNA, uso do DNA, o Supremo Tribunal Federal está discutindo, e começou hoje, eu estava no voo, o tema dos chamados bancos de dados genéticos, o fornecimento de material genético para a formação de bancos genéticos. Né? O quanto isso influenciaria no princípio constitucional de não produzir prova contra si mesmo, que é o princípio do nemo tenetum. Né? E este é um preceito muito mal compreendido também, porque uma coisa é o direito ao silêncio, outra coisa, por exemplo, é mentir. Não existe, na minha modesta opinião, direito de mentir. Existe uma opção de mentir. Mas o mentir pode trazer consequências processuais, inclusive penais, no sentido de que, se for provada uma mentira dentro dos autos, isso pode ser levado em consideração para formar o convencimento do julgador. Não é que ele vai condenar pela mentira. Mas o réu, dentro do processo, na minha concepção, isso é discutível, ele não tem o direito a mentir. Ele tem o direito a ficar em silêncio ou responder só o que ele queira responder. De acordo? Por isso é que ele tem que ser advertido do direito constitucional ao silêncio. Tem um tema que está sob debate, que eu alerto vocês também, que vai entrar esse ano, é o direito do chamado aviso de Miranda, Miranda's Warning, que o Supremo e o STJ estão divergindo. O STJ diz que, à luz do entendimento da legislação vigente, eu não preciso fazer o aviso de Miranda na investigação. Que ele fala, vamos lá, caiu e prendeu alguém. Feita a prisão, diz, você tem o direito constitucional de ficar em silêncio, tudo que você falar será utilizado contra você. Isso é o caso Miranda, né, versus Arizona, nos Estados Unidos, que a gente vê nos filmes americanos, mas que isso está relacionado ao direito constitucional e, diria mais, convencional de não ter prova contra si mesmo. O STJ diz que não existe isso no ordenamento jurídico. Já há algumas decisões do Supremo dizendo que sim, e o Supremo vai dizer que sim ou que não. A questão maior é a abordagem, né, professor? A abordagem. Na abordagem, claro. O que eu acho? Eu acho que o Supremo vai dizer que tem que fazer a advertência. Eu acho que esse é o meu feeling. E espero que eles deem eficácia ex nunc, vale daqui para frente. Porque o Supremo Tribunal Federal fez isso no HC 127.900 do Amazonas, sobre o interrogatório. O interrogatório, eu sempre sustentei isso. O interrogatório sempre foi passou a ser o último ato do processo, salvo em procedimentos especiais de lei de drogas, que o interrogatório é antes. E eu disse, bom, nessas aí, salvo o júri, que eu acho que no júri não tem como resolver, no júri não tem realmente, aqui
no júri, eu não tenho como jogar no interrogatório, especialmente no procedimento, o último ato do processo. Mas nos demais, eu sempre defendi que deveria ser também, mesmo que a lei dissesse que não. O Supremo, no HC 127.900, do Amazonas, relator ministro Dias Toffoli, decidiu: tem que ser o último ato do processo, mas esse entendimento vale daqui para frente. Porque nós não podemos mudar a regra no meio do jogo e pegar todo mundo de surpresa se nós estamos dizendo que não vale. Tá? Fiquem alertas. Mas o que aconteceu aqui? Aqui era o crime do artigo 305 do Código de Trânsito Nacional. E aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O sujeito cometeu um acidente de trânsito com lesões corporais e fugiu do local. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, foi condenado pelo juiz de primeiro grau, mas a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça absolveu-o, dizendo o seguinte: ele tem o direito de fugir para não produzir prova contra si mesmo. O artigo 305 do Código de Trânsito é inconstitucional porque fere o direito de não produzir prova contra si mesmo. Fere ou não fere? Não. Quem discorda dele? Por que tu acha que ele fere? Perdão, qual é a pergunta? A pergunta é se exigir que o sujeito fique no local que cause lesões a alguém em um acidente de trânsito, isto fere o direito constitucional dele de não produzir prova contra si mesmo. Se ele fugir do local, isto é um crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito. Eu entendo que é um crime, porque se o Estado, representado pelo policial, está determinando, não é uma ordem absurda que ele fique, ele deve ficar. Não precisa nem a ordem policial, é por conta do tipo penal. O tipo penal diz que ele não pode. Ele tem que ficar independentemente de uma ordem judicial, de uma ordem da autoridade policial. E se ele fugir do local, ele comete o crime. E aí a tese é: mas ele não tem o direito de fugir do local para não produzir prova contra si mesmo? Ele fica parado lá, o Estado não está obrigando ele uma conduta positiva. Produzir prova. Em vez de ele sendo obrigado a ficar no local, uma conduta positiva. Gostei, prossiga. O Estado obriga ele ficar, mas não está ficando, você tem que ficar e fazer uma proteção. Tanto que tem ressalva, né? Esqueci o meu nome. Olivar. Discorda dele. Ele diz que ele não é inconstitucional, porque não está tendo que fazer nenhuma atividade positiva. Diz que ele não pode fugir. Ele não pode sair do local. Mas ele, o direito a não produzir prova autoriza que ele fuja do local. Esse é o tema que estava em discussão. E o que o Supremo Tribunal Federal fez? Depende. Olha só, vale a pena vocês lerem essa decisão. Eu não vou abordar toda a decisão porque ela é longa, mas os aspectos em 5, 10 minutos a gente resolve, porque isso voltará amanhã. Eu garanto para vocês. Eu disse, a teoria, de nada vale a teoria se a gente não observar o que acontece na prática. O princípio da vedação da autodeterminação, enquanto direito fundamental assegurado na Constituição, pode ser restringido. Desde que, Pablo, presta atenção aí, não seja afetado o núcleo essencial da garantia por meio da exigência de uma postura ativa, foi exatamente o que tu disseste, exatamente a palavra que tu disseste, do agente na assunção da responsabilidade que tem imputado. Ele tem que ficar lá, não precisa dizer fui eu, foi assim, foi essa. Diga. Exatamente. Ele não tem o direito a se identificar falsamente. Se ele usar um documento falso, ele comete o crime. Ele tem o direito a ficar em silêncio. Agora, se ele usou o documento falso, ele comete o crime. Isso aí seria uma. Ficar no local, isso implicaria o comportamento dele a uma autodeterminação. Em que sentido? Ficar no local como se tivesse literalmente assumido aquela situação toda. Não, o que a lei diz, a pergunta é, a lei pode impor ao fato que ele fique lá. Por exemplo, eu posso conduzir uma pessoa, No homicídio, acaba de tirar de uma pessoa.
Isso não está previsto para homicídio. Pois é, mas é Não. motivo. Ou seja, o homicídio é um crime Muito mais grave. muito grave. Ok. Então a pessoa não fica. Se faz um acidente entrando, ela ficaria. Espera, tem uma circunstância. Que talvez, não pela gravidade do crime, mas pela natureza e do modo como praticado o crime, que é a situação maior. Me dá um tempinho que tu vai chegar aqui, vou chegar agora, não vou botar a carroça na frente dos bois. Olha só, a restrição de forra de um exercício de ponderação que viabiliza o quê? A efetivação de outros direitos também assegurados constitucionalmente. Eu tinha falado antes para vocês, de todos os direitos protegidos constitucionalmente, respeitado o direito da dignidade humana do agente. Portanto, o direito de não produzir prova contra si mesmo, do qual se desdobra as variações do direito do silêncio da autodefesa, consiste nos marcos históricos de superação da tradição inquisitorial a valorar o investigado como um objeto da prova. Quando é que nós tivemos pela primeira vez esta garantia cumprida na Constituição? Em 1988. Antes não tinha expressamente. O Supremo diz isso aqui, de forma muito expressa. Mas eles disseram o seguinte: a premissa da garantia contra a autoincriminação não pode ser interpretada de forma absoluta, admitindo em consideração da sua natureza principiológica a possibilidade de relativização justamente para viabilizar um juízo de harmonização que permita a efetivação, em alguma medida, de outros direitos fundamentais. Viram? Porque eu destaquei antes para vocês o que diz o Ferraioli de todos os direitos fundamentais em face daquela que eventualmente puniram. Bom, a garantia do lema teneto, no contexto da teoria dos direitos fundamentais, implica a valoração do princípio da proporcionalidade e seus desdobramentos como critério balizador do juízo de ponderação, inclusive no que diz os postulados do quê? Da proibição de excesso e da consideração da proibição do sede. Diga, Cândido. Eu estou com um colega também, eu não consigo entender muito a razão mesmo desse artigo do obrigado a ficar no local. Mas enfim, vamos lá, o dólar eventual do trânsito. Tá. O senhor entende como compatível, então, esse como material com esse artigo 305? Não, mas pega o 305, lê o 305, essa é a primeira coisa que tem que pegar. Porque se tu disser o seguinte, se ele cometeu um homicídio e fugir, o Supremo já deu a solução aqui. Tu já vai vendo qual foi a solução que o Supremo deu, que me parece correta. Eu acho que não tem nenhum material dos tipos penais. Mas o 305 aqui é afastar-se do condutor do local para evitar a responsabilização. E se eu me afastar porque eu estou correndo o risco de ser linchado? Isso, espera. É exatamente isso. Não, é exatamente isso. Ela está certa, é o que o Supremo disse. Olha, não é desacaçoado, não. Me dá um defino. Olha só. Então, o princípio da proporcionalidade, implicitamente consagrado pela Constituição, propõe a proteção de direitos fundamentais não apenas contra os excessos, mas igualmente contra a proteção insuficiente, conforme a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Que foi o que eu disse para vocês antes, no aspecto teórico. E isso vai estar relacionado com as obrigações processuais penais coletivas. Você não tem dúvida disso. A seguir, a regra que prevê o crime do 305 é constitucional, posto por afirmar o princípio da não autodeterminação garantindo o direito ao silêncio em ressalvadas as hipóteses de exclusão da publicidade diante de juridicidade, onde o Supremo Tribunal Federal colocou, eu cortei aqui a parte da emenda para não ficar tão clara, para não ficar tão grande, porque olha aqui, ó, está vendo? Tem o 3, eu corri para o 8, mas eu não queria deixar o material tão grande, mas eu ia dizer isso para vocês, o Supremo chegou e disse o seguinte: eu não posso exigir uma postura ativa dele se ele pode perecer um bem jurídico maior que a própria integridade dele. Então, se ele estiver sofrendo um risco de
ser linchado ou ter atingido a sua integridade, ele pode ir. Porque é ilógico exigir que ele fique para ser linchado. Daí ele vai estar numa situação que é uma exclusão da própria responsabilidade. Agora, se não tem risco nenhum, e o caso concreto vai dizer, ele tem que ficar. Não ficou, ele comete o crime do 305. É inexigibilidade Uma inexigibilidade diversa, sem dúvida nenhuma. Mas ele não é absoluto, ele é ponderável. E o Supremo deu um recurso extraordinário, reconheceu que tinha repercussão geral, já te dou reconheceu que tinha repercussão geral e condenou ela. Ele estabeleceu a sentença condenatória dela e recurso extraordinário. Este é o primeiro caso da jurisprudência brasileira do Supremo Tribunal Federal desde o dia 13 de maio de 2005, quando passou, 2007, quando passou a ser exigida a repercussão geral, o Supremo deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer uma sentença penal condenatória. Eles disseram que isso aqui tinha repercussão geral, repercutiria sobre todos os casos. É bem interessante esse caso. Diga. afastasse do mundo jurídico local para mitigar a responsabilidade penal. Ou seja, a constitucional de permanecer em silêncio. Continua. Ela, por exemplo, permanecer ausente, sair. Por exemplo, se a pessoa pode permanecer em silêncio, sim, e não pode estar ausente, O tipo penal foi esse, você tem que estar lá. você incrimina a ausência dela. Não, o que incrimina é o seguinte: o sujeito vai ser perguntado, você estava dirigindo? Estava. O que isso fez? Não vou falar. Me reserva a garantia constitucional de falando disso. Agora, ser identificado, isso eu posso exigir. Por isso que ele tem que estar lá. A exigência dele ser identificado. Uma pessoa que comparece com o juízo, ou que, quando ela disse, A grande prova é quem estava dirigindo o carro. não, ele chega aqui, ele pode chegar e dizer o seguinte: quem é o senhor? Fulano de tal, o senhor é proprietário do carro? Sou. O senhor estava dirigindo o carro? Não vou falar. Ele pode fazer isso? Pode, mas ele pode, a exigência é para fins de identificação. Ponto. E não para interpretação, porque não é obrigado a falar nada. É a mesma coisa que uma pessoa identificou. Não, ele não disse que era o autor, ele não disse que estava dirigindo. Bom, você pode discordar do autor, eu não vou tentar te convencer. Não vou tentar te convencer pelo que Questionando essa questão, o direito ao silêncio é funcional. E não é absoluto. Não é absoluto. Foi isso que o Supremo disse. A questão do reconhecimento pessoal do direito de ser isso. O cara tem que ir, ele pode ser conduzido, mas ele não exige nenhuma conduta ativa dele. Esse é o ponto que o Pablo matou a charada. Ele não exige conduta ativa, mas ele tem que estar lá. Ele não é obrigado a produzir a prova numa reconstrução dos fatos. Ele tem que ir. O que o senhor vai fazer para ficar aqui? Como é que o senhor deu o tiro? Então, vou dizer. Diga. Eu até entendo o funcionamento do Supremo, no sentido de que também não há uma questão de violação à autodeterminação, mas no seu entender, qual é o bem jurídico violado o fato da pessoa depois de foragido do local? Eu fiz a besteira de cortar aqui os parágrafos que tinham ali. Eu vou incluí-los para deixar dentro do material. O Supremo chegou a dizer o seguinte: é uma questão do seguinte. A pessoa para dirigir tem que ter uma autorização para dirigir. Ela tem que preencher alguns requisitos. E é uma contrapartida do cidadão que está dirigindo, ou supostamente dirigindo, ter que se identificar dizendo que eu tenho habilitação para fazer. Esse é o fundamento que eles utilizaram para esse tipo de problema. O Supremo diz isso com todas as leis. Eu tenho uma tese mais maluca ainda. Eu tenho uma tese que é o seguinte: os espanhóis resolveram de uma maneira diferente, mas eu entendo que uma pessoa parada em barreira de fiscalização não tem direito constitucional de se negar a fazer o bafão. Ela é obrigada a fazer o bafão. Por quê? Porque na hora que ela assinou, foi fazer. Tu é obrigado a ter carteira de motorista para te viver? Tu é obrigado? Não. Tu faz se tu quiser. Tu vai lá e tu diz o seguinte: quero carteira de motorista, os requisitos são esses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um deles é não beber.
Você concorda com isso? Concordo. Pegaram ele na barreira? Você concordou para ter a carteira de motorista. Eu sei que é polêmico. É muito polêmico. Mas eu parto dessa ideia. É um contrato. Que tu não é obrigado a fazer esse contrato. Tu faz se tu quiser. Agora, se for numa outra situação em que tu é obrigado a fazer, aí tu eventualmente tu pode te recusar. Não é uma faculdade tu aderir como é a carteira de motorista. Os espanhóis resolveram de uma maneira muito mais simples para acabar com essa discussão. Eles disseram o seguinte: desobedeceu, a pena de desobediência piora. Simples. Tá? Mas não quero entrar em várias outras discussões que nós vamos entrar, porque nós temos coisas para fazer. Mas o que é mais importante? Que vocês estão encontrando aqui nas decisões do Supremo, concordando ou não, mais uma vez olhem o que eu disse. Não é para convencê-los se está certo ou se está errado. É para vocês olharem que esses argumentos já existem há bastante tempo. Estou trazendo decisões de muito tempo atrás que já vêm sendo enfrentadas pela justiça. E aqui, se vocês quiserem estudar o princípio da proporcionalidade, essa aqui é a melhor aula. O princípio da proporcionalidade dos direitos fundamentais de Carlos Bernal. E aí ele fala que o princípio da proporcionalidade são essas exigências impostas pelos direitos de proteção que impõem uma atuação positiva do Estado na proteção de direitos de alguém. De alguém. Esse alguém pode ser investigado, processado, nos exemplos que eu dei para vocês antes, mas também é a vítima. E aqui é que ela entra por dentro do processo na proteção dos direitos fundamentais na visão do direito convencional. Deixa eu passar isso aqui. Fica uma expressão. Você já deve ter ouvido falar também dos mandados de proteção de direitos e os mandados de criminalização. Certo? Já ouviram essa expressão, mandados de criminalização? Isso está relacionado, essa discussão toda, está relacionada com a obrigação que o Estado tem à luz da Constituição, e digo agora da Convenção, e digo mais, das decisões da Corte Interamericana, de criminalizar determinadas condutas e, em algumas situações, não pode descriminalizar condutas. Qual foi o exemplo que eu mostrei para vocês que o Supremo disse que não podia descriminalizar uma conduta ou extinguir a punibilidade do crime? O exemplo daquele da criança. Não pode. O legislador não pode tudo. Ele tem. E aí entra uma obra do Canutini. Como é que é o nome? Me ajudem aqui. A Constituição Dirigente. Constituição Dirigente, que é do Canutini, que ele diz que o legislador tem parâmetros de discricionariedade, sem dúvida nenhuma. Agora, ele não pode tudo nem para cima nem para baixo. Tudo que for excessivo está fora e tudo que é desprotegido também está fora. Então, por exemplo, eu posso descriminalizar o delito. O exemplo que eu vi às vezes. Pode o legislador chegar e dizer o seguinte: alguém que comete um delito contra a vida, se esta pessoa faz um acordo com a família da vítima propondo um pagamento de pensão, ele está isento do pagamento da pena privativa de liberdade. É caso absurdo, né? Mas isso é demonstrativo de que o legislador não pode. Ele está limitado, claro, em vida eu peguei o principal deles. Ele não pode descriminalizar. Porque existe um mandato de criminalização, porque existe uma obrigação do Estado de proteger determinados direitos impostos pela Constituição. É esse o sentido lógico das coisas. Tem um livro do Luiz Carlos Gonçalves, se você quiser anotar, Mandados de Criminalização. Conhece esse livro? Espetacular. Espetacular. Ele é procurador regional da República em São Paulo. Na época ele era procurador da República. E foi a tese de doutorado dele. Espetacular, abordando também esses mandados. Alguns crimes o legislador pode descriminalizar. A maior discussão que tem drogas. Pergunta que eu faço para vocês: pode descriminalizar as drogas? Bom, o Supremo fez uma interpretação
em relação ao posse de drogas. Eu discordo do critério que eles adotaram os 40 gramas Só de maconha, tá? de maconha. Quer dizer, eu discordo do que foi feito ali. Mas pode? Pode. É uma opção política. Tá? Mas tem alguns bens que não dá. O senhor acha que mesmo diante da... Professor, o senhor acha que mesmo diante da equiparação do tráfico à crime hediondo, o senhor não enxerga nisso um mandado de criminalização? Bem, veja lá. Sim. Eu estou dizendo, eu defendo isso. Eu concordo com isso. Eu acho que se ele está classificado como hediondo, na minha posição, não poderia ter descriminalização. Mas eu não descarto o argumento de quem diz é uma opção política porque não é um bem vital do Estado. Mas se a Constituição elegeu como uma cláusula pétrea... Sim, mas quais são os crimes hediondos? Quem é que disse que é? Bom, que a Constituição disse, alguns casos, que a Constituição diz que são suscetíveis de graça e anistia, por exemplo, crimes de racismo. Aí não dá. Aí a Constituição elege. Mas quem é que diz quais são os crimes hediondos? Os equiparados. E equiparados à legislação. Expressamente na Constituição, não. Agora, os crimes que sejam previstos constitucionalmente como insuscetíveis de graça ou anistia, perdão, esse não dá. Claro, se tu me perguntar se eu sou favorável à descriminalização do tráfico, não sou. Por vários argumentos. Mas o que eu estou dizendo é que dentro do argumento político de discussão, esse entra numa zona discutível. Absolutamente discutível. Outros não. É desse tempo que nós estamos falando. Veja aí adiante, professor. Porque o artigo 5º, inciso 43 diz, a lei considera inapensável, fala de tráfico e risco de entorpecentes. Ele diz explicitamente. Tráfico E aí de o tráfico entorpecentes de e drogas. A pergunta que eu Drogas faço, afins. 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, o Supremo poderia dar uma interpretação? Aí eles vaziam o conteúdo do material do dispositivo constitucional. Tu achas? Acho Eu sou contra, tá? Eu sou contra. Mas eles não poderiam criar uma regra dizendo como eles fizeram para o uso Só da acho que interpretação do Supremo. eu acho que muito se discute no Brasil, mas parece que é uma discussão vazia diante da previsão da Constituição. Eu só acho isso. Mas a lei também não previa, que era o uso de drogas era crime. E aí é outra história, né? É o uso. Eles, mas disseram, nós estamos descriminalizando mediante determinadas condições. Ele estabeleceu condições para a caracterização, Da ou seja, conduta. o eufemismo para descriminalizar dessa Mas eles fizeram uma descriminalização. Essa foi a circunstância. Talvez o exemplo que eu tenho pego não tenha sido melhor. Mas o racismo, a injúria racial agora que está equiparada pelo Supremo, o homicídio, o estupro, esse não tem como ver. A impressão que dá é que a jurisprudência tem corroído o tráfico ilícito de entorpecentes. Mas não tem dúvida. E, né, Aí- visto o tráfico privilegiado, que não é mais hediondo, agora cabe até NPP. E aliás, foi decidido e saiu a decisão de repercussão geral do Supremo no informativo publicado ontem, dizendo que cabe inclusive um indulto. Um indulto. Tá? Quanto à minha posição? O narco-estado se formando. Olha só o que aconteceu agora, eu vou começar a falar um pouquinho das vítimas. E eu vou falar para vocês amanhã, sem falta, sobre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Prieto e no caso Tumbeiro, sobre abordagens feitas pela polícia, a busca e apreensão pessoal e o reconhecimento da ilicitude das provas. Com todo respeito. Pode me criticar. Eu vou disponibilizar para vocês um texto, está no meu site, tem 50 páginas. Eu peguei a decisão da Corte Interamericana, esquadrinhei a decisão, e peguei o STJ, porque o STJ fez em 2 processos. Eles mudaram completamente a situação no caso da Corte Interamericana. Completamente, na minha modesta. Chegaste a ler a... E aí eles estão gerando nulidade de provas, que são situações absurdas. E o Supremo está corrigindo, dizendo, não, vocês estão errados. Então, primeiro, o STJ dizia o seguinte, parênteses por parênteses, amanhã eu abordo melhor. Sujeito que sai correndo, ao avistar a polícia, isso não é fundado a suspeita, isso é o que? É comum uma pessoa ver a polícia
Pode ver o Caio e se assusta. Vai se assustar com o Caio e ele sai correndo, desculpa. Mas a fuga por si só não é uma circunstância que causa suspeita. Ó, deixa eu falar o seguinte, Rio de Janeiro, se você vê o caveirão, você tem que sair correndo. Depende, né? Isso é essa. Tu pegaste os casos que estão, é o caveirão que eles estão utilizando no caso do é que daí tu tem que entender como é que é criado o precedente. Tá? Como é que eles criam? Eles criam de uma maneira que não parte dessa situação. Eles inventam um fato dizendo que isso aqui é parecido. Bom, se é parecido, é a primeira coisa quando a gente estuda precedentes. Coisa parecida não serve para precedente. Mas o nervosismo, O nervosismo. É uma pessoa nervosa. Tá, veja bem, uma pessoa nervosa. Deixa eu abordar isso com vocês agora, porque isso vai dar um desdobramento maluco que eu vou tentar demonstrar para vocês que é possível ter o nervosismo. É normal uma pessoa ficar nervosa? Veja bem, eu não quero botar todas as coisas na frente, mas eu vou mostrar para ti de onde é que eles pegaram essa do nervosismo, que era um caso concreto do Prieto, em que o sujeito foi abordado, presta atenção, para averiguação. Não tinha nenhuma atitude suspeita. Ele estava andando na rua, a polícia passou olhando, não gostamos. Nem isso, não gostamos. Companheiro, vem aqui. Parei, vou te revistar aqui. Aí, me dá teu documento que eu quero ver se tu não tem nada pendente. Vem cá, qual é a suspeita do destino dele? Zero. Mas sabe o que você coloca? Não, só Você coloca tirocínio policial. Sim, mas o policial tem tirocínio. O policial sabe identificar situações. Sabe para onde é que eles estavam levando o tirocínio agora? A Polícia Rodoviária Federal para um caminhão na estrada com droga apreendida, com droga escondida. O policial começa a olhar o caminhão e ver que por fora ele tem um tamanho e por cima ele tem outro, porque ele deve ter um furo falso. Isso não é tirocínio policial? Ele não estudou para ver aquilo? Eu peguei processo que a defesa chegou e disse: isso aqui não pode, o tirocínio policial não serve. Mas ele, se tu não der a possibilidade de ele mostrar que tem esse problema e que ele pode continuar a evoluir e verificar se tem a droga, tu está gerando uma desproteção total no sistema. O que aconteceu? Oi? Acaba. Agora, veja bem, o que aconteceu no caso? O que aconteceu no caso primeiro? No caso Prieto? Eles chegaram para ele e disseram o seguinte: não tem nenhuma suspeita tua. Me dá tua identidade, é uma prisão por averiguação. Pode? Ninguém tem dúvida que não pode. Aí os caras começaram a pesquisar, ligar para verificar, e o sujeito começou a ficar nervoso. Nervosismo. Então, por que o senhor está nervoso? Aí o cara meio seguro, não, peraí que nós vamos te revistar. Revistar e não tinha cocaína. Agora a pergunta que eu te faço é: o sujeito está passando numa blitz que pega todo mundo de forma indiscriminada. Para. O policial começa a falar para ele, o cara está muito nervoso. É a mesma situação da decisão da corte? É ou não é? Não. O nervosismo, nesse caso, não pode dizer o seguinte: ele está fora do padrão das pessoas? Pode. Ele não pode averiguar se tem alguma coisa errada? Deve. Questionamento é a motivação do policial pelo nervosismo. Se o policial fazer isso, é direito dele. Agora, uma pessoa que está nervosa, ou você está nervoso, encosta aqui. Mas não foi várias blitz, normal. Por exemplo, quando eu fui parado aqui nessa merda, você falou isso. Tanta vez. Então tá, eu vou te contar uma. No sotaque. Sabe o policial falando para mim? Olha, rapaz, tem uma cara, você escreve policial, eu digo, não. Cuidado, hein? Tem uma cara muito fechada. Eu vou te contar o que aconteceu. Já que a gente está falando do mundo dos fatos, olha o que aconteceu comigo. Eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é fotografia. Tá? Fotografar, na verdade. E eu estava com uns amigos fotografando uma coisa maluca, fotografando a Via Láctea.
Só que a gente tinha que ir para um lugar escuro. É verdade, a gente tem que ficar num raio de 20 km sem luz. Não pode ter um poste de luz, um raio de 20 km. Então a gente foi para um lugar na Serra Gaúcha, onde aconteceu isso. Nós estávamos voltando em 3 carros, uma estrada horrorosa, meia-noite, 0 graus, veio inverno. Deus me livre. E lá pelas tantas, eu era o último carro, lá pelas tantas estava vindo um facho de luz na direção. E aí, quando foi, era a polícia militar. Quando passou a polícia militar, quando eu vi, eu abri os vidros, acendi a luz e continuei andando. Ele deu a volta, ele andou mais um pouquinho, parou, deu a volta e disse: vai dar abordagem. Vai dar abordagem. Não deu outro. Deu um blip, eu só escutei assim no megafone. Motorista do carro branco sai do carro, mão para cima e não olha para trás. Sai para fora. Vem para trás do carro. A altitude suspeita, certo? Aí, todo mundo perfilado, de costas. O que vocês estão fazendo aí? Começou uma discussão, legal, do policial. Desde que eu falo. É o seguinte, a gente está aqui, vocês são da Porto Alegre, estão fazendo aqui, fotografando a Via Láctea. O cara que Mas era verdade. Calma, mas estava todo mundo nervoso. Estava todo mundo nervoso. E aí? Aí o cara anotou, peraí, mas está estranho isso aqui. Daí ele disse: alguém tem arma? Eu disse: eu não tenho, não tinha arma, embora tenha porte de arma, eu não tenho arma. Vou revistar vocês. Aí, vou revistar isso. Foi lá. Daí ele disse: o que vocês estão fazendo aí? Técnica de tirocínio policial. Verificar se tem contradição do que eu disse antes. Tirocínio policial. Na hora. Isso. Passa por lá da Pinheiro, rodoviário, tinha um com fuzil, o outro com uma metralhadora, o outro com balaclava, armado até os dentes, eu disse: aí eu fiquei um pouco nervoso. Pode ficar um lugar ali. Aí o cara disse: o que vocês estão fazendo no fundo? Terceira vez. Técnica policial de verificar se eu não ia correr em contradição. Cadê os equipamentos? Posso olhar? Abriu. Vou contar toda a história para te entender como é que funciona o tirocínio. Aí ele chegou e disse: tem um pouco, está dentro do porta-malas. Tem mais dentro do porta-malas, tem mais. Aí ele me disse: tem alguém dentro do porta-malas? Eu disse: não tem ninguém dentro do porta-malas. Posso abrir o porta-malas? Pode. Aí quando ele vai abrir, ficou confuso. Abriu, daí eu fui lá, abriu o porta-malas, ele falou assim: está tudo liberado, está tudo certo. Certo não. Certo não, vai saber tudo que foi abordado. Sabe o que eu disse? Primeiro, nós somos uma patrulha contra vigiado. Sabe o que é vigiado? Furto de gado. Furto de gado. Cara, tu achou que eu tinha uma vaca no carro? Ele fica analisado. Ele já estava um pouco descontraído. Aí ele disse: não, quando nós abordamos vocês, as pessoas andam com 2, 3 carros na beira da estrada, que é uma estrada de interior, gado vê a luz e vem próximo. Quando nós passamos você, nós enxergamos um caminhãozinho lá embaixo, que deu meia volta e foi embora. Eles veem com o caminhãozinho e botam o gado em cima do caminhão. Procedimento padrão, tirocínio policial, o que poderia estar acontecendo algo? Vocês ficaram nervosos, confiram no fato, nós só que está tudo certo. E se eles aprendessem uma arma conosco sem porte legal, seria uma abordagem ilícita? Claro que não. Claro que não. Eles fizeram tudo, vale nunca. Tirocínio policial. Eles não inventaram uma situação para nos abordar, eles tinham dado objetivo, constataram e declinaram. Eu acho que a grande coisa, né, professor, é descrever desde o BO, do flagrante, ou se for flagrante, nós estamos orientando o que é agora. o tirocínio, né? Isso, nós estamos orientando agora. Essa descrição que o senhor acabou de dar. Nós estamos dando essa orientação. Mas eu apenas fiz uma digressão, fui além do que eu devia aqui para contar o que eu passei, né? E no final o sujeito deixou para mim uma brincadeira.
foto da Via Láctea. Presidente, que eu vou te mostrar a Via Láctea, eu mostrei uma foto da Via Láctea, uma cascata de luz. É assim que a gente faz, só que a gente tem que estar aqui nesse breu desgraçado, passando frio e não vocês nos abordam. Claro que tem outras situações que são diferentes, tá? Mas sim, eu vou mostrar de interpretação da Corte Interamericana uma, e é importante, mas o que está se fazendo no Brasil é outra. E a gente começa a fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e não olha como é que está o problema. Deixa eu voltar para cá, amanhã eu vou falar sobre as decisões da Corte. Luiz Ferraioli, eu estava nessa 8ª conferência do Ciclo de Alto Estudo da Justiça Sem Fronteiras de 2014. Eu disse para vocês que eu encontrei ele pela primeira vez foi no dia 28 de setembro. No dia 29, porque eu fui lá participar desse evento, eu tenho tudo gravado. Está gravada a palestra. E aí o que aconteceu? Ele estava falando, nós precisamos relembrar que na época estava em discussão do Supremo Tribunal Federal a anistia a ser concedida contra pessoas que cometeram crimes no período da ditadura militar, 2014. E a Corte Interamericana tem um entendimento que os crimes cometidos, tá? Os crimes cometidos de lesa humanidade e esses cometidos na ditadura são imprescritíveis. São imprescritíveis. E outros crimes também. E entende que não pode ter anistia desses crimes. Terminada a palestra do Ferraioli, ele estava falando sobre uma coisa que ele fala sempre: o princípio da legalidade no dia de hoje. Ele já viu acho que umas 50 vezes ele falando. Sempre a mesma linha. Mas ali o examinador chegou e fez a seguinte pergunta. Isso aqui eu peguei da gravação, tá? Eu queria perguntar ao professor a visão dele em torno da compatibilidade do princípio da responsabilização penal em todos os tipos de lesa humanidade e a teoria garantista pelo menos em dois aspectos concretos. A teoria garantista dele. Num segundo aspecto, quanto a uma regra básica da prescritibilidade, pois toda a jurisprudência em torno desses crimes sustenta que se eles são imprescritíveis e impassíveis de anistia. Como é que o senhor vê a compatibilidade desse movimento internacional em torno da responsabilização penal dos agentes cometedores de crimes contra a humanidade e o garantismo penal? Como é que ele respondeu? Como é que vocês acham que ele respondeu? Como é que vocês acham? Como é que quem defende uma visão garantista brasileira diria isso? Aliás, a pessoa que perguntou que não interessa esperava uma resposta, que era a tese dele. O que diz o Ferraioli? Vamos eliminar um equívoco. Entrou no meio. Não é uma questão de compatibilizar, é uma questão de implicação, sobretudo o garantismo, que é a principal garantia, que é a garantia da vida e os direitos fundamentais. E antes de tudo, contra os crimes de Estado. Quanto à imprescritibilidade, são imprescritíveis, então o dever de ressarcimento conforme o direito da vítima, mesmo que passado no meio. Quem é que falou sobre vítima? O Ferraioli. 2014. Quantos falam isso para vocês? Quantos? Eu preciso dizer para vocês. Mas aí no caso de um direito civil, né? Penal. Porque... Criminal. Não, mas você tem o princípio da legalidade. Ele diz que o princípio da legalidade cria a lei inconstitucional. Mas aqui no Brasil não estaria complicado isso. Por que não é lei? Porque você vai agir de acordo com a lei do seu tempo. Não, a Corte Interamericana, é isso que nós vamos ver, diz com todas as letras. O Brasil não pode descriminalizar esse tipo de conduta. Não pode dar anistia. É isso que nós vamos ver amanhã. É isso que eu estou falando hoje. Não, a Corte, quando eu falo assim, a indenização foi considerada imprescritível. Não, Mas penalmente no Brasil, não. Indenização é outro problema assim. Eu estou falando sobre a ótica penal. Não, mas o STF decidiu que é imprescritível a indenização. Aí, sim, ele decidiu que é mas não a prescritível. questão penal. Lá eles deram anistia, mas o Supremo está com um caso para decidir agora, que eu vou falar para vocês amanhã. É ele. Nada não é de tudo, melhor, tudo que eu estou falando hoje é de caso pensado mesmo. É dolo. Se fosse num grau de 0 a 10, é grau 10 mesmo. É tudo doloso que eu estou falando para vocês. Porque amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Eu preciso, por honestidade,
mas com uma observação. Não sei se vocês chegaram a ver esse livro do Ferraioli lá em Girona. Saiu esse livro dele, Justiça e Política, Crise e Refundação do Garantismo Penal, de 2025. Essa obra só tem em espanhol, só tem em italiano e tem em espanhol a tradução do prefeito Manuel Simões. Bedê e eu compramos. E aí ele diz o seguinte: o Ferraioli trouxe umas novas ponderações, ou não tão novas, acerca da posição da vítima diante de uma centralização da vítima no processo. Lembra que eu falei antes dessa palavra, centralização? Vamos deixar claro que nunca defendemos uma centralização da vítima no processo, mas um tratamento equânime entre todos os direitos do investigado, o ganho da vítima, devidamente ponderados, não vendo apenas direitos do réu. Tá? Olha o que ele disse. No item 7.3.1, ele diz: a centralidade processual assumida pela vítima e seu valor de garantista. Então, ele está partindo de uma premissa, não é a participação da vítima. Ele está dizendo que o processo tendo como elemento central, não o réu, mas a vítima. Bom, aí a crítica dele procede. Porque eu disse para vocês aqui que o processo ele tem uma figura principal que é o réu. Agora, a vítima tem que ter um tratamento equânime, não um papel central. Mas eu vejo dessa maneira. Um forte argumento em apoio desta ilusão tem sido, nos últimos decênios, a centralidade assumida no debate político pela figura das vítimas dos delitos, cuja tutela substitui em grande parte os velhos argumentos de ordem pública e de defesa social como fontes de legitimação da dureza do direito penal. E ele faz uma crítica, sabe o quê? Muito forte. Deixa eu não traduzir aqui. Do que nós estávamos falando antes, dos crimes, dos discursos pelo endurecimento do direito penal em razão de interpretações em prol das mulheres. Ferraioli é favorável ao aborto, tá? Vou deixar isso claro. Este enfoque da questão baseado na centralidade da vítima está carregado de implicações antigarantistas. Claro, se é central só a vítima, deixando o lado do réu, ele é antigarantista mesmo. Em primeiro lugar, a elevação do ponto de vista das vítimas revelou uma capacidade estratégica de legitimação do direito penal máximo. Bom, aí ele já deu uma voada, uma viajada muito grande. Ninguém está falando de direito penal máximo. Em nenhum momento. É muito mais eficaz em aparência, mais democrática que as velhas fórmulas de lei e ordem, uma tolerância zero. Uma legitimação da justiça penal das políticas punitivas como panacéia de todos os males sociais. Ninguém está falando disso, mas eu estou falando aqui para vocês para não esconder que ele disse isso. Eu acho que isso aqui é importante eu dizer para vocês. Porque senão amanhã ou depois vocês vão ler esse livro e dizer, pô, mas o Douglas não disse que ele sustentou isso. Eu não estou escondendo nada. E ele disse: é muito difícil encontrar casos em que a acusação e representação da vítima se separou das solicitações de condenação e tenha pedido a absolução do acusado por falta de suficiência de prova da responsabilidade. Como é que ele diz isso? Não tem nenhuma base empírica para dizer isso. Agora eu faço uma crítica. Isso aqui é uma concepção dele. Não tem nenhum, dentro do livro dele, não tem nenhuma base empírica. E nós precisamos também partir de outra informação. Tá? Quando ele escreveu isso aqui, ele diz dentro do livro, presta atenção, na Itália, nesse ano, nós tivemos, na Itália, 131 homicídios. No ano. Nossa. Legal, né? E a nossa realidade, quantos foram aqui em Cuiabá? Quer dizer, eu não posso transportar uma justificação filosófica que ele traz em cima de uma realidade para outra realidade. E é aqui que nós vamos atentar para uma coisa. É muito clara a posição do Ferraioli entre dois polos quando fala da criminalidade das ruas e da criminalidade do poder. Página 300. Ele diz que as vítimas da criminalidade do poder são invisíveis. Na percepção corrente dos crimes de poder, corrupção, apropriação da coisa pública, em certa medida da criminalidade organizada, não tem vítimas. E mesmo quando existem, são muito mais numerosas que os delitos comuns e seus danos são enormemente maiores para quem? Para as vítimas. Olha ele falando de novo das vítimas da corrupção. Aliás, o Ferraioli tem uma posição muito clara, absurdamente clara,
que a grande maioria dos autores brasileiros não disse, omite. Ele diz claramente que tem que ter a descriminalização dos crimes menos gravosos ocorridos nas ruas, e um endurecimento do direito penal de corrupção e de crimes cometidos pelo poder. Quem é que diz aqui no Brasil isso? Que ele fala. Mas isso está no livro dele. Aliás, Democracia e Garantismo é outro livro dele, que a minha memória me ajuda. Ele diz isso ipsis literis na página 264. Pode pegar o livro, página 264, ele diz isso. Quem é que reproduz que Ferrari diz que o direito penal tem que ser duro nos crimes de corrupção e lavagem, ele fala lavagem de dinheiro. Esse é o ponto central que eu queria trazer para vocês desse posicionamento de proteção das vítimas. Professor, Pode perguntar. eu acho que na nossa realidade hoje, se tem uma proteção da vítima, está tendo, buscando uma proteção da vítima, mulher. Eu não vejo, quando falar em equidade, não vejo falar em vítimas no geral, qualquer vítima. Hoje a gente já tem o protocolo de perspectiva de gênero, então eu vejo que está se buscando uma equidade, trazer o papel da vítima no processo quando se fala em mulher. Isso é importante, mas não de uma forma geral, como ele coloca aí. Mas é isso que nós temos que começar a trabalhar, sabe por quê? Porque quem está obrigando o Brasil a ter esta nova visão que existe, atenção, deveria existir desde 31 de julho de 88, quando proferido o caso Velázquez Rodrigues versus Nicarágua, é de que eu tenho que dar esta visão de proteção para todas as vítimas. Por isso que são as obrigações processuais penais positivas e a proteção das vítimas. É disso que eu estou tentando trazer, que nós estamos hoje já caminhando, nós temos a Lei Maria da Penha. Por que o Brasil não foi condenado no caso da Lei Maria da Penha? Porque estava tendo a responsabilização lá e no meio do caminho o Brasil editou a lei. A corte não condenou. Não tem condenação. Mas ia levar uma condenação lá. Então, nós estamos dando esses passos, e esse é o motivo pelo qual eu agradeço aqui de ponto, de eu poder chegar e dizer para vocês aqui, é disso que nós temos que tratar. Não transformá-lo na centralização. Ferrari está certo ao dizer isso. Mas ela é uma figura importante dentro do processo. E não apenas a mulher ou a criança. Quem teve violado o direito, e amanhã eu vou abordar com vocês, e nós vamos começar às 6h30. Hã? Fala, minha Nossa Senhora. É sério isso? Não é sério. Só queria ver se vocês estavam ligados. Professora, Mauro contou dessa Nós vamos começar às 8h30. Pois. O que eu queria dizer para vocês, agora até fugiu aqui, fugiu. Daqui a pouco vem. Professor, Diga. escolhi contas palavras. Oi? Antes de escolher contas palavras, como que conversamos sobre essa questão da proteção das vítimas, que agora falou assim, está muito com a perspectiva de gênero, né? Tem uma coisa bastante básica de direito das vítimas que tem a ver com aquele apelo do estereótipo social, no contexto que o senhor falou sobre as razões da abordagem policial. Tem uma questão muito grande também, caiu nas redes essa discussão, os sujeitos corpos típicos, né? Corpo físico magro, alto, vestimenta X, cor da pele e tal, que vai, por Tem exemplo. decisão do Supremo sobre isso. Pois é isso aí que eu queria chegar. Mas o que a gente vê na prática, já que o senhor está tratando tanto disso, uma dificuldade deles informarem a vez do custódio que sofreram algum tipo de violação, agressão, etc. E já vi casos também, dentro das gravações das audiências, que o sujeito fala assim, não, me agrediu na região abdominal, né? Aí o juiz pergunta, você tem alguma marca? Mas o sujeito vai ter um hematoma
negativa, A muito prova está difícil. na mão do Estado. Uma prova negativa. Por isso é que eu vou te dizer o seguinte, eu sou favorável, não o que o STJ fez no habeas corpus, que foi cassado, que mandou no habeas corpus obrigar a utilização das câmeras. Não pode, mas eu sou favorável, não sei qual é a posição de vocês, sou favorável a ter as câmeras. Vocês viram o que aconteceu agora com os mostraram? Alguém mandou um vídeo com um morador de rua foi morto com um tiro de fuzil, 3 tiros de fuzil. Eles estavam usando câmeras, eu não estou me adiantando na responsabilização penal, mas tudo indica que aconteceu aquilo ali. Estão utilizando as câmeras policiais, aí começa a dar um programa policial, vira para o lado, tampa a câmera, vira para o lado, o cara está morto. Vocês viram esse? Ó, a probabilidade de que for uma execução de acordo com o judiciário, dizendo que houve, mas a probabilidade é altíssima. Eu sou favorável à utilização desse caminho. Nós temos que ter controle, sim, proteção, tem muita coisa para fazer. Bom, não se discute isso. Mas o que eu estou levantando é que na hora que a gente começar a interpretar, enxergando que muitas dessas teses são infundadas, muitas, outras são fundadas. Mas, junto com isso, eu tenho que dizer, tá, e a vítima nessa situação? E a vítima do crime? Por exemplo, uma coisa que aconteceu, que o STJ errou feio, mas muito feio, de novo, foi o reconhecimento fotográfico. Eu sempre disse que o reconhecimento fotográfico nos termos do 226, se não respeitar aqueles limites, ele perde credibilidade. Mas, juntado com outros elementos produzidos sob o período contraditório, eles devem ser valorados pelo juiz. O que o STJ disse? A prova é ilícita. Pelo amor de Deus. Desde quando a prova é ilícita? Ela não é fiável. Mas isso não é ilícito. E é uma prova irrepetível. Como irrepetível? Não, que o sujeito vai estar condicionado a reconhecer de novo. Quer dizer, eles fazem prognóstico sem dar a chance de eu produzir, gerando o que? Uma desproteção da vítima. Professor, mas isso aí é tão absurdo, porque aí, e se o cara reconhece? Então a defesa não vai poder contrapor? Um reconhecimento pessoal, por exemplo? Isso. É uma coisa absurda. É absurda. O Supremo vai reformar essa decisão do STJ. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Mas o STJ faz isso. Eu não estou querendo que pessoas sejam reconhecidas e condenadas injustamente. Mas dizer que esta prova é ilícita são outros 500. É uma diferença muito grande. E aí entra toda a discussão de prova ilícita e cadeia de custódia. Tudo virou agora violação da cadeia de custódia. Violou a cadeia de custódia, a prova é ilícita. Não. A cadeia de custódia pressupõe que a prova seja lícita. Se eu não respeitei a cadeia de custódia, eu tenho o quê? Eu tenho uma não fiabilidade de uma prova que é lícita. Mas é uma discussão que vai abrindo, vai abrindo. O que eu queria levantar para vocês é que ele disse, o Ferraioli, e isso vai voltar amanhã de novo, deveria estar claro que a verdadeira tutela das vítimas se realiza não a condenação em qualquer situação de um bode expiatório, senão com as garantias penais e processuais, que são todas as garantias da verdade. É isso que ele sempre disse nas obras dele. E que é exatamente o que a Corte Interamericana disse, aí que eu lembrei o que eu queria dizer, sobre a duração razoável do processo. Me cobra amanhã que eu tenho que falar sobre os 4 requisitos da duração razoável do processo. Eu não posso deixar de falar, está aqui, mas eu não posso deixar de falar. Que é um contraponto de reconhecimento de direitos à duração razoável do processo pela vítima e não pelo investigado e processado. A Corte Interamericana é explícita nesses termos. E ele diz, a obtenção da verdade para a responsabilização do verdadeiro culpado e não a condenação do inocente é o que deveria ser do interesse das vítimas e dos demais que sejam solidários com elas. É disso aqui que nós estamos falando. Que nós busquemos dentro de um processo justo, que foi a primeira coisa que eu mudei aqui para falar com o Rafael. Que eu mostrei desde o início, um processo justo eu vou ter que trazer o equilíbrio dessas duas coisas. Por isso que eu falei do modelo acusatório para vocês aqui, de decisão, pedido de absolvição. É um processo justo que nós temos que buscar. Mas o processo justo ele precisa
trazer um influxo desses valores que não estão relacionados apenas com os direitos dos investigados no processo. E aí é que eu quero encerrar hoje uma máxima que diz o seguinte: forma é garantia. Desrespeitei a forma ou violei a garantia? Vocês concordam com isso? Alguém concorda? Como? Vamos por um exemplo, então. Vamos por um exemplo? Tipo assim, professor, olha, a questão do processo é fundamental. De acordo. Fundamental. Eu percebo é que, em nome essa tentativa de fazer justiça no aspecto da vítima, de proteção da vítima, porque a vítima, depois que o crime acontece, ela está protegida. O direito penal é acionado depois que o crime acontece. Então não houve proteção nenhuma, o Estado falhou na proteção. Mas ela tem uma garantia fundamental de responsabilização. Entra o processo. E o processo, ele precisa de previsão legal. Certo? Senão ele fica na cabeça de quem julga, dos homens e do... E eu disse alguma coisa assim? Não. Então, a forma, geralmente, a garantia que está na forma, na lei, no processo, tem que ser respeitada. Porque em nome de uma suposta justiça que irá satisfazer a vítima... Eu não estou dizendo isso. É a minha palavra. Uma suposta justiça que vai satisfazer aquela vítima, eu vou começar a quebrar princípios constitucionais, processuais. Não é isso. Eu estou dizendo, estou entendendo o que tu está dizendo, eu estou plenamente de acordo com a tua proposta. Eu estou dizendo o seguinte: violar a forma por si só é uma violação da garantia? Sim ou não? A resposta que eu vou dar é não. Depende do prejuízo. Isso pode disso, na citação, por exemplo. Mas colocou meu exemplo. Estragou meu exemplo. Mas Eu peguei um caso. Eu vou. Quem mede esse prejuízo? Espera. Aconteceu comigo ontem. Aconteceu comigo ontem no processo. Eu posso mandar um parágrafo para vocês mostrar agora. Chegou um processo no tribunal e a citação do réu foi do WhatsApp. A lei prevê a citação do WhatsApp. Sim ou não? Não. Mostra a foto. Não prevê. Mas foi feito. A Defensoria Pública chegou e disse: é nulo o processo porque foi desrespeitada a forma. Logo, o processo é nulo porque a citação foi feita de modo errado. Bom, quem é que falou da citação? Aí eu cheguei e disse para fui até um pouco longe. Vou te fazer a pergunta: qual é a finalidade da citação? Qual é a finalidade da citação? Aliás, para mim é a finalidade mais grave que existe. Chamar o réu para o processo para quê? Para quê? Para defender. O motivo, a garantia é exercício da defesa. A forma é a citação. De acordo? Ou estou errado? Bom, digamos que a citação fosse nula, nem tivesse sido feita. Mas o réu constituiu o advogado e constituiu o defensor público que defendeu o réu. A Defensoria Pública fez um recurso muito detalhado, fez essa preliminar. Eu disse: eu gostaria de agradecer à Defensoria Pública que provou nos autos que a preliminar procede. Porque na hora que ela levanta a preliminar e faz a defesa, ela provou que exerceu a defesa. Logo, se ela exerceu a defesa, a garantia foi dada. Se a garantia for dada, o processo não anula exatamente o que está dizendo a recorrente nos autos. Porque não teve prejuízo. Estou dizendo algo além disso? É exatamente isso. Agora, se eu não exerci a forma e eu tirei o exercício da garantia, não está aqui quem está falando que vai dizer que o processo não tem que ser anulado. Só estou dizendo, a forma por si só não serve. Se a forma for critério de garantia, a gente fica no. Na verdade, é a defesa, ele sempre a indicação da regularidade. Se não tivesse apresentado a defesa, tem muito no processo de
Claro, porque a finalidade da garantia, ou melhor, a finalidade da forma é o exercício da garantia. No final ela fala assim, mas coisa da né? Sim, mas veja bem, o que eles entendem que se defende diz, se o sujeito não for citado, mas comparece e se defende, o ato de citação é nulo. Absolutamente nulo. Mas o processo nunca. Diga. Foca muito nisso, formalismo, sem provavelmente. Eu vejo que essa essa tem que eu acho assim, deixa de discutir fatos e até eu acho que você tem que ter uma função importante nesse desenho. Eu não discuto a advocacia, eu não discuto o Ministério Público, eu discuto juridicamente isso. Por que não pode ter esse raciocínio? Porque eu não estou defendendo desvalorizar a regra, mas se pela regra desrespeitada por uma outra forma de a garantia, eu não tenho unidade de formar isso. O réu não é intimado para apelar, mas o advogado entra com apelação. O processo é nulo? Não, porque a finalidade era garantir o recurso. Se o recurso for feito, não tem unidade. Agora, vocês querem saber quem é o maior crítico no sentido contrário sobre formalidades? Vocês tiveram aqui a aula com Américo de Ajuda, não? O gênio. Ele tem um texto escrito aqui na prova, no processo penal dos nossos brasileiros, e ele deixa muito claro. Ferraioli, a obra citada por ele na página 61, deixou de tecer severa crítica ao formalismo inútil, ao lembrar que existem muitas numerosas normas e mecanismos processuais que entorpecem inutilmente a busca da verdade. Ele está preocupado com a busca da verdade com o exercício das garantias constitucionais e legais. De modo que, se tem uma formalidade que seja inútil, então não preciso nem respeitar a formalidade do sujeito. Ferraioli é o crítico da formalidade inútil, que é exatamente o que tu disseste. Se eu tiver a instrumentalidade que eu garantir a garantia, eu não tenho lugar. Certo? Vamos fazer o seguinte? Última coisa, professor. Pode perguntar. Então, essa inutilidade das fórmulas, né?